paz do Senhor Jesus antes de entrar em oração. Vamos primeiro ouvir a palavra de Deus. Tire um momento para abrir o seu coração, porque aquilo que Deus fez por você em Cristo é muito maior do que muitas vezes conseguimos perceber. Tudo o que Deus fez por você não começou na cruz. Na verdade, começou muito antes disso. Começou no coração de Deus, antes mesmo que o mundo fosse criado. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus não são acontecimentos aleatórios da história. Eles são o centro do grande plano de Deus para resgatar você, restaurar a sua vida e trazer você para perto dele como filho. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso significa algo poderoso. Se você está em Cristo, você não está tentando conquistar bênçãos. Você já é abençoado. Você não está do lado de fora esperando que, um dia, Deus talvez olhe para você. Jesus. Deus já derramou bênçãos espirituais sobre a sua vida. Perdão, paz com Deus, acesso à presença do Pai, o presente do Espírito Santo, a promessa da vida eterna e uma nova identidade como filho de Deus. Tudo isso chega até você através de Cristo. Talvez você pergunte, mas o que exatamente Deus fez por mim em Cristo? O versículo seguinte responde. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes mesmo de você escolher a Deus, Deus escolheu você antes de você nascer. Deus já conhecia a sua história, antes das suas falhas, antes das suas vitórias, antes de qualquer coisa. O amor de Deus já estava direcionado para você em Cristo. Você não é um acidente. Você não é um erro. Você não é um pensamento tardio. Você foi escolhido. E mais do que isso, você foi escolhido com um propósito: viver uma vida santa diante de Deus. E isso não acontece por causa da sua perfeição, mas por causa da graça de Deus. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, que Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por causa do propósito e da graça dele. Mas Deus fez ainda mais. Efésios capítulo 1, versículo 5 diz que fomos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo no início da história. O pecado separou a humanidade de Deus. A desobediência de Adão e Eva trouxe o pecado para o mundo e rompeu a comunhão com o Deus Santo. Mas quando Jesus foi à cruz, o Filho de Deus sem pecado tomou o nosso lugar. Ele carregou sobre si os nossos erros, nossas falhas e nossas rebeliões. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Por causa do sacrifício de Jesus, você não apenas foi perdoado, você foi trazido para dentro da família de Deus. Você foi adotado. Agora você pode chamar Deus de Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz que recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Quando Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele não estava fechando uma porta. Ele estava mostrando a única porta que já está aberta, por meio do sangue de Jesus. Sua culpa foi apagada. Seus pecados foram perdoados. Sua vergonha foi coberta em Cristo. Voca e acito Efésios capítulo 1, versículos 6 e 7 dizem que fomos aceitos no amado e que temos redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. Isso significa que em Cristo você é aceito, não rejeitado, redimido, não abandonado, perdoado, não condenado. Romanos capítulo 8, versículo 1 declara: Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas Deus fez ainda mais. Efésios capítulo 1, versículo 13, diz que fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Ser selado significa ser marcado como pertencente a Deus. Espírito Santo é a marca de Deus sobre a sua vida. Ele é a presença de Deus em você e a garantia de que aquilo que Deus começou, Ele também vai terminar. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando olhamos para tudo isso, vemos um Deus que te abençoou, te escolheu, te adotou, te aceitou, te redimiu e te selou com o Espírito Santo. Que riqueza espiritual maravilhosa Deus colocou na sua vida através de Jesus. Por isso, pare por um momento hoje e agradeça. Agradeça pela cruz. Agradeça pelo túmulo vazio. Agradeça pelo Espírito Santo que habita em você. Seu passado foi perdoado. Seu presente está nas mãos de Deus e o seu futuro está seguro em Cristo. Agora vamos orar juntos. Pai Celestial,
palavras não são suficientes para expressar a gratidão que sinto pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua bondade na minha vida. Tu és santo, e mesmo assim me recebes em tua presença. Tu és grande e ainda assim cuidas de cada detalhe da minha vida. Obrigado por me escolher. Obrigado por me chamar. Obrigado por me amar mesmo quando eu não merecia. Senhor, ajuda-me a viver uma vida separada para ti. Que minhas palavras, meus pensamentos e minhas decisões mostrem que eu pertenço a ti. Renova minha mente todos os dias. Afasta de mim aquilo que me afasta de ti. Coloca em mim fome e sede de justiça, que o meu coração esteja totalmente entregue a Jesus. Ensina-me a permanecer em ti, como o ramo permanece na videira, para que minha vida produza frutos para a tua glória. Fortalece-me para negar a mim mesmo, tomar a minha cruz todos os dias e seguir a Cristo. Eu declaro hoje que Jesus é o Senhor da minha vida, e tudo isso eu oro no poderoso nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva amém aqui nos comentários, como um sinal da sua fé. E se você precisa de uma oração especial, pode deixar o seu pedido nos comentários. Nós do canal No Secreto teremos alegria em orar por você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida hoje e sempre. E se esta mensagem te abençoou, inscreva-se no canal No Secreto. Deixe o seu like e compartilhe esta oração com alguém que também precisa ouvir a palavra de Deus hoje.